Peço que todos abram as suas Bíblias no Salmo 50. Amém? Vamos estar falando a respeito da verdadeira adoração a Deus. Amém? Todos acharam? Digo amém? Vamos ler assim. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intimida os céus e lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos e os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos de casa, nem bodes de seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado, aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves do monte, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia de angústia, e eu livrarei, e você me glorificará. Mas o ímpio Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e as suas línguas tramam enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considere, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que vejam a salvação de Deus. Amém? Quem escreve esse salmo é o salmista Asaf. No verso 1 ao 6, o salmo começa com uma chamada. A chamada à adoração. Ele te convoca a adorar. Deus nos chamou com um propósito. E esse propósito é adorar a Ele em espírito e em verdade. Toda a terra, as estrelas, as galáxias, os animais, tudo glorifica o nome do Senhor. E tudo foi chamado para adorar ao Senhor, inclusive eu e você. E eu quero te dizer aqui que a verdadeira adoração não é só o que prestamos aqui no culto ao Senhor. É muito mais que isso. No verso 7 ao 15, Deus vai começar a trazer uma exortação ao seu povo. Ele começa a falar que eles até entregam sacrifícios ao Senhor. Eles até dão sacrifícios a Deus. Eles oferecem sacrifícios, mas o seu coração não está ali. Eles falam, com os seus lábios eles falam, com os seus lábios ele honra ao Senhor, dão sacrifícios por obrigação, mas ali já não está mais o coração daquele povo. Hoje, muitas pessoas acham que só vir ao culto, levantar as suas mãos, pular, chorar, se ajoelhar, é uma adoração, mas eu quero aqui te dizer que isso não é só adoração, não. Que isso aqui que a gente faz não é só a forma que a gente tem de adorar a Deus.
Adoração a Deus é uma vida em sacrifício. Não adianta eu entregar aqui no altar, com os meus lábios, levantar a minha mão, falar, proclamar honra, glória, mas a minha vida não ser um sacrifício ao Senhor. Não adianta eu chegar na igreja e falar, aleluia, glória a Deus, mas a minha vida, no meu secreto, meu coração está cheio de pecados. Você entrega tudo no culto, menos a adoração a Deus. Hoje em dia as igrejas estão lotadas de pessoas, mas poucos são os adoradores verdadeiros. Hoje em dia as pessoas vêm, só pedem, ou até mesmo vêm só para se aliviar, né? Dizer, vou vir para o culto só para, me descarregar um pouco. Quem já ouviu alguém dizer isso? Muitas vezes, estou muito tempo sem ir, eu acho que hoje eu vou. Mas chega aqui, chora, chega aqui, se ajoelha, chega aqui, levanta até a sua mão, mas o seu coração está totalmente longe de Deus. Deus está chamando, o Espírito Santo está convocando a você a adorar realmente com corpo e alma e espírito, e adorar raciocinando quem é Deus, quem Ele é, o que Ele representa, a sua grandeza. Isso é adoração, quando no seu íntimo você entra, começa a orar com Deus, quando você chega em casa e fala, agradece, e quando você abre a sua Bíblia e começa a ter intimidades e começa a conhecer Deus na essência. Isso é adoração. Hoje, muitas pessoas vêm, enchem e acham que isso já fez, mas não é isso que Deus quer, não é isso que o Espírito Santo quer. Ele estava convocando a você a adorar em verdade e em espírito. O Espírito Santo está nos chamando para isso. Há um pouco tempo atrás a gente teve a experiência de um mover muito grande do Espírito Santo aqui na igreja. Acabou o culto, né? O pastor encerrou o culto e muitos ficaram, mas muitos foram embora. Isso foi um exemplo claro de quem está no culto e quem não está. Eu sei que muitos foram porque tinham trabalhos, isso a gente reconhece, mas muitos foram lá na lanchonete lanchar. Saíram daqui da presença e o Espírito Santo ficou assim. E eu fico imaginando o Espírito Santo falando, Débora, eu até quero fazer, mas o que adianta se eles não me querem? Os seus corações estão cheios de pecado, de iniquidade, de blasfêmia contra mim. Eles fingem uma adoração, eles botam uma máscara, chegam aqui no culto e fingem ser o que não são. Eu estou cansada desse sacrifício de tolo. O Espírito Santo fala, e Ele quer falar com a igreja. Salomão escreveu em Eclesiastes 5:1, abra comigo aí, quem tiver com a Bíblia na mão. Ele escreveu assim, guarde o pé quando você entra na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Muita gente tem chegado aqui de qualquer maneira. Nem tem referência ao Deus que nós servimos. Pisam na igreja, pisam no lugar santo, fingem uma santidade que não existe, arrotam isso, mas o seu coração blasfêmia contra o Espírito Santo, mas o seu coração está totalmente longe do Espírito Santo. E Ele está falando, eu estou convocando aqueles que me adoram com o coração e que não me entregam sacrifícios de tolo. O que adianta a gente estar aqui todo dia nas igrejas? O que adianta a gente vir quarta, segunda, domingo e entregar uma adoração vazia? Ei, muitos aqui ainda vêm para a igreja e ficam uma semana sem abrir a Bíblia, sem falar com Deus, sem se comunicar com Deus. O que é isso? Isso é tudo menos adoração a eles, querido. Isso é tudo menos exaltar o nome do Senhor. A terra glorifica o Senhor. Em Gênesis, quando o Adão começou a pecar, a terra rejeitou o pecado.
Vocês entendem isso? Que nós também fomos chamados para isso desde Gênesis. Nós também fomos chamados para rejeitar o pecado. Ah, Débora, o pecado é o quê? É só adultério? O pecado é só beber? Não. O pecado também é vir no lugar que é santo, pisar de qualquer maneira, levantar a mão de qualquer maneira, abrir a boca e glorificar de qualquer maneira. Ei, queridos, Deus está chamando e está convocando eu e você a se colocar no altar, mas sabendo que Ele é o Rei, que a Ele é a glória. Não é só abrir a sua boca para glorificar, não. É viver uma vida íntegra ao Senhor, íntegra aos caminhos dEle. É viver uma santidade, é a todo dia falar assim: eu estou pecando aqui, Deus me livre, sai demônio, eu não quero pecado. Eu rejeito, porque eu fui chamado para adorar a Deus. Ah, queridos, o Espírito Santo está andando no meio da igreja e está falando assim: quem está me adorando de verdade? Quem está com o coração quebrantado diante de mim? É muito fácil a gente chegar e cantar: Abba, eu pertenço a ti. E lá fora, abrir a boca, blasfemar contra Deus. Diz que carrega a arca da aliança, mas não carrega. Salmos diz aqui, Salmos, depois dessa exortação de sacrifícios, Deus fala do ímpio a respeito do ímpio. Vamos ler novamente? Mas o ímpio Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Em Mateus 15, se eu não me engano, Mateus 15, 7 e 8 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ele está dizendo assim: ei, a sua adoração a mim é em vão desse jeito. Se o seu coração não tiver santidade a mim, se o seu coração não tiver dobrado a mim, se a sua vida proclama tudo menos a glória de Deus, eu não recebo a adoração. Eu recebo nada de vocês. Então, queridos, nessa noite o Espírito Santo está falando assim: ei, chega aqui. Vamos ter uma conversa. O que você tem me entregado? Que sacrifício você tem me dado? O salmista Asaf aqui, inspirado por Deus, também fala que Deus não quer sacrifícios de carne de touro e sangue de cabrito. Ele quer a sua vida como sacrifício. E ei, não se admire você não, porque não é mérito nenhum a gente entregar esse sacrifício. Porque dele é todas as coisas. A sua vida também é dele. Ou seja, se você não entregar a sua vida a ele, ele tomará conta de você. Ele vai falar assim: ei, no dia que Deus voltar, ele vai falar assim: ei, o que você me entregou? Você é meu e mesmo assim me rejeitou. Eu não preciso de vocês, eu não preciso do sacrifício de vocês, eu não preciso de nada de vocês, porque sem vocês eu continuo sendo Deus, mas vocês precisam de mim. Vocês nasceram na essência do Espírito Santo, são imagem e semelhança dele, e por que rejeitam a doutrina dele? Vocês são comparados aos ímpios, aqueles que até carregam na sua boca a aliança de Deus, mas rejeita a sua doutrina. O mais lindo disso tudo é que depois desse salmo vem o salmo de arrependimento. E isso me chamou muita atenção. Falei assim: Senhor, mas aqueles que chegam e não te conhecem de verdade, eles já se arrependem. E ele falou assim: quando ele entendeu quem eu era e o seu coração abriu para mim,
e rejeitou e começou a se repudiar dos seus pecados, eu entreguei a ele a salvação. No final, o salmista, Deus diz assim: e aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que vejam a salvação de Deus. Ou seja, Ele não vai te entregar carro, Ele não vai te entregar ouro, Ele não vai te dar riquezas aqui na terra. A única coisa que Ele te prometeu é que se você seguir firme no caminho dEle, Ele dará a você e a mim a salvação, a vida eterna com Ele. E não tem nada melhor do que isso, queridos. Você pode levantar sua mão e entender que somos dependentes dEle e que temos sim que entregar uma adoração perfeita ao Deus Todo-Poderoso e perfeito. Queridos, eu achei muito lindo, há muito tempo atrás, aqui na igreja, quando a gente era na sede lá, na escola bíblica, teve um estudo que trouxe um pastor de fora, né, mas trouxe o vídeo dele, que através de um aplicativo, né, no iPad e tal, ele foi botando os sons das estrelas, né, das constelações e das baleias. E pasmem vocês, deu uma música que a gente canta aqui, que a gente canta todos os dias. Eles começaram, quando eles juntaram as constelações e juntaram os barulhos que as estrelas fazem e com os barulhos das baleias, começaram a cantar: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos são de ver, quão grande é o meu Deus. Sabe o que eu achei mais lindo? É que se você tiver no propósito e naquilo que você foi chamado para ser, você vai proclamar a glória de Deus. Então comece, querido, comece, igreja, a se colocar no caminho íntegro do Senhor. O Espírito Santo está chamando a igreja para uma adoração verdadeira. Chega de movimento e blasfêmia ao Senhor. Chega de levantar a mão e ir lá fora proclamar iniquidade e usar suas bocas para falar o que não é certo. Chega de vir para a igreja e continuar no mesmo erro e no mesmo pecado. Deus não gosta e não se agrada e não recebe nada disso. Queridos, eu oro muito para que Deus avive a nossa nação. Mas eu tenho entendido que a gente só vai viver esse avivamento. E avivamento não é... Se engane você se acha que avivamento é gritaria, que avivamento é batismo do Espírito Santo. Não. Avivamento não é só isso. Avivamento é quando as pessoas começam a realmente usar a ferramenta de Deus e realmente seguir tudo que a palavra diz. Isso é avivamento. O resto Deus faz. Porque não tem como a gente chegar num culto onde só tem adoradores por excelência, que em todos os dias entregam a sua vida em sacrifício, e não ter o movimento do Espírito Santo. Quando a gente entender isso, queridos, o nosso culto em coletivo, não vai ter espaço. Não vai ter espaço porque a glória de Deus vai ser manifesta verdadeiramente. Aleluia! Você pode adorar esse Deus Todo-Poderoso. Ele está chamando e Ele está falando assim: ei, chega dessa mesmice de culto que vocês estão me entregando. Está na hora de vocês realmente dobrarem os seus joelhos. Está na hora de realmente vocês entrarem no quarto e fecharem suas portas e começarem a clamar por mim e ter um tete a tete comigo. Queridos, tudo que Ele quer para nós é que todos sejamos salvos. Mas cabe a você escolher ser salvo ou não. Débora, mentira. Porque a Bíblia fala que se eu não seguir isso aqui, eu já estou condenada ao inferno. E queridos,
você ser condenado ao inferno ou ao céu, isso é uma escolha totalmente sua. O Espírito Santo, ele foi tão bom, que mesmo ele sabendo que muitos não escolheriam seguir ele, ele ainda assim se entregou como sacrifício. E sabe o que eu fico pensando? Caraca, Deus que é um Deus tão poderoso, Jesus se desfez de toda a sua glória, e Ele se entregou como sacrifício por mim e por você, e eu não vou me entregar como sacrifício a Ele? Eu não vou entregar minha vida de sacrifício a Ele. É um Deus que se entregou por mim. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos redimir de todos os pecados. E nós olhamos hoje para a mensagem da cruz, até nos emocionamos. Mas fala assim, mas é tão difícil largar aquele pecado de estimação, né? Ele já se entregou, eu estou no tempo da graça. Mas para frente eu me conserto. Aí chega no culto e ora assim, Senhor, depois dessa palavra, depois desses louvores maravilhosos, eu acho que agora eu vou começar, né, a orar, a falar mais com você. Aí passa uma semana, passa 3, passa 4, passa um mês. Deus está assim, cadê aquela entrega que você falou que ia dar para mim e não deu? Cadê? Cadê aquele momento que você falou que ia tirar e não tirou? Cadê aquele jejum que você falou que ia fazer e não fez? Realmente você me entrega nada. Você só fala. Você só diz que vai fazer. E o Espírito Santo tá triste nessa noite. Porque tem muitos que chegam e só fingem. E ele está assim, cadê os adoradores? Cadê aqueles que entendem que adorar não é só aqui na igreja? Cadê aqueles que entendem que adorar é todo dia exaltar meu nome, todo dia me glorificar, que todo dia a sua vida seja, que a sua vida glorifique o nome do Senhor? Cadê essas pessoas que glorificam com a sua vida a mim? Cadê? Queridos, em Salmos 19, 14, diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos, abre nesse Salmo 19 e 14 e começa a pedir, Senhor, que o meu coração seja agradável na tua presença. Que meu coração esteja aberto realmente para ti. Que quando eu tocar, que quando eu começar a dedilhar no teclado, venha ser uma adoração verdadeira. Que no meu secreto com o Senhor eu venho pegar esse chamado que o Senhor me deu e louvar a ti com isso. Que eu possa, toda vez que eu chego aqui, eu falo, Senhor, baila comigo. Senhor, dança comigo. Queridos, o seu chamado, aquilo que Ele te deu, Ele vai pedir conta. Que quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, você possa exercer o chamado que Ele te deu. O chamado que Ele te deu não é para exercer só aqui no altar, não. Não é para exercer só na casa dele, não. O chamado que Ele te deu é para exercer em casa também. Aqueles que foram chamados para orar, para clamar, clame na sua casa. Aqueles que foram chamados para louvar, louva na sua casa com Ele. Aqueles que foram chamados para dançar, dança no secreto para Ele. É isso que Ele está dizendo. Ei, eu quero uma adoração que não seja só aqui no coletivo. Eu quero uma adoração que seja eu e você e o Espírito Santo de Deus. É isso que Ele quer e é isso que Ele está chamando a igreja. Então, queridos, a partir de hoje, você possa entender o que realmente é uma adoração verdadeira. A adoração verdadeira é você reconhecer que Ele é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, e a sua vida pertence a
Ele. Então comece a entregar tudo aquilo que Ele te deu, tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Comece a chegar e falar: Deus, toma aqui, eu te dou o meu sacrifício, a minha vida vai te glorificar, eu vou te exaltar dia e noite, eu vou clamar por ti dia e noite. Eu não quero ser visto por ninguém, eu só quero ser visto por ti, Senhor. Comece a deixar um pouco de vir ao culto para entregar nada. Se você vir para o culto para entregar nada, é melhor ficar em casa. Débora! Mas queridos, comece a reconhecer que Ele é o grande eu sou. Queridos, Deus sem você, Ele continuará sendo Deus, mas você sem Deus, você não é nada. Eu repito, porque é necessário que a gente reconheça que a gente é pequeno diante de um Deus grande. O mínimo que a gente pode fazer é amá-lo, é se sacrificar, é orar, isso é o mínimo. Queridos, se coloque de pé. Agora, feche os seus olhos. E comece a se examinar e falar assim: Espírito Santo, eu não quero ser uma marionete. Eu não quero ser robotizado na Tua presença. Eu não quero, Senhor, estar com o meu coração longe de Ti na Tua presença. Eu quero começar a exercer aquilo que eu fui chamado para ser. Eu fui chamado para ser um adorador com excelência, Deus. Nós fomos chamados para adorar com excelência. Nesse momento, a terra, os animais, as árvores, as constelações, as galáxias, os planetas, todos estão adorando a Deus. Então vamos adorar junto com eles? Vamos adorar junto com a terra, com o ser, com as criaturas que Deus criou. Vamos começar a adorar? Comece agora a falar: Espírito Santo, quebranta o meu coração. Me faça entender que a adoração não é só aqui no altar. Que a adoração é no meu secreto com Deus. Queridos, você é a arca da aliança. Você carrega consigo a presença dEle. Então comece a manifestar a glória dEle aonde você está. Aleluia. Eu já posso te sentir, Jesus. Eu já posso ouvir seus passos. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu fui chamado para ser um adorador. Eu fui chamado para glorificar a Ti. E não há nada, não há nada, não, que me afasta de Ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele
própria luz. E as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Escuta isso, escuta isso. Por gerações Ele é. Ei! E o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Tu és digno! Tu és digno do louvor. E eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Só a igreja, só a igreja, só a igreja.